psicopedagoga, a mãe girafa. Vocês estão observando que eu estou super bem acompanhada hoje. Ai, como eu estou feliz. Nós vamos conversar com vocês sobre um tema muito interessante. A Ju vai conversar com a gente sobre o paizão dela, né, Ju? É isso mesmo, Arlete. Eu tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Juliana Dalpino e o meu pai é o Arnaldo Dalpino, o marido da Arlete. E eu vim um pouquinho de longe, eu vim de São Paulo para estar aqui hoje, mas a verdade é que eu podia ter vindo até da China, que não ia fazer diferença, porque a mensagem que eu queria trazer é justamente que não tem distância que possa ser tão grande nesse mundo capaz de separar um pai de uma filha. Eu e meu pai, a gente já morou em países diferentes, a gente vive em cidades diferentes, e ele nunca desistiu de mim e nunca fez com que eu pudesse me sentir desamparada por um momento que fosse. Então, eu vim aqui hoje para agradecer pelo maior presente que ele poderia ter me dado na vida, que é ele mesmo. Então, a presença dele, o fato de ele ter acreditado em mim sempre e me ensinado a acreditar em mim por isso, e ao fato de ele ter sempre estado comigo quando eu precisasse, por nunca ter deixado faltar atenção, carinho, amor e a própria presença dele. Esses são os maiores presentes que um pai pode dar a um filho, e é isso que faz do meu pai o meu grande exemplo, o meu grande modelo. Então, eu vim aqui hoje te dizer, pai, que eu te amo muito. Obrigada por ser você e feliz Dia dos Pais. E nós ficamos muito emocionadas com essa história, porque é realmente isso. Em todos os momentos, o Arnaldo coloca a importância de ter buscado essa relação, de ter se comprometido com essa função tão maravilhosa. E tem uma brincadeira, que o Arnaldo é cheio de piadas e brincadeiras, né, que a gente acaba dividindo esse momento. Então, e o meu pai, na verdade, é o primeiro feminista que eu conheci na minha vida, é o que eu costumo brincar. E eu digo isso porque o meu pai nunca fez distinção em relação a mim, em relação à minha capacidade, em relação ao meu potencial, ao que eu poderia ou não poderia fazer em função do meu gênero. Eu aprendi isso com ele desde muito cedo. Então tem uma história que eu gosto de dividir, que eu acho muito bonitinha, que é quando eu nasci, meus pais não queriam saber se eu seria menino ou menina. Então, todo o meu enxoval, as coisinhas no meu quarto, as minhas roupinhas, eram de cores absolutamente neutras, eram de cores que não precisavam ser de menino ou de menina. E não só ele não queria saber o que sexo eu teria, mas quando eu nasci, ele levou alguns instantes para conseguir, inclusive, perceber que eu era menina. Porque ele estava tão mais preocupado em olhar se eu estava inteira, se eu estava saudável, se eu estava bem, que foi totalmente secundária a informação de se eu seria menino ou se eu seria menina. Então, eu costumo dizer que, no fundo, ele foi o primeiro grande feminista da minha vida. Ele sempre acreditou em mim e sempre me ensinou que eu poderia acreditar em mim, que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu criança, eu fazia balé, mas eu também fazia judô. Eu brincava de autorama com meu pai, eu jogava basquete, eu jogava futebol, eu gostava de ciências, eu me destacava na escola e nunca teve limitação para o que eu poderia ser, pessoal e profissionalmente, em função de ser menina e hoje em função de ser mulher. E acho que o grande primeiro agradecimento que eu tenho a fazer na minha vida por isso é ao meu pai. Esse pai, gente, ele é ultramente participativo. E também, com relação às mudanças que ocorreram em suas vidas, ele nunca deixou de participar da vida da Juliana. Eu sinto orgulho e pensei realmente em manter essa união com o Arnaldo por esse grande exemplo que ele dá a todas as pessoas. Eu acho que quem está nos assistindo, alguns amigos, inclusive pessoas da minha família, Ju, e até em palestra, quando nós fazemos juntos, as pessoas ficam impressionadas porque ele poderia ter feito uma greve, né, entre aspas, e não ter participado tanto da sua vida. Então, conta para mim o que é esse pai participativo, como você se sente? Meu pai costuma dizer, né, que não basta ser pai, tem que participar, e nada poderia ser mais verdadeiro do que isso, e nada poderia ter sido mais coerente com o que ele fez e como ele conduziu o nosso relacionamento. E claro, um papel muito importante nisso tudo foi o seu respeito, Arlete, como esposa dele, de ter entendido a importância dessa relação e sempre apoiado esse processo. Então, foi fundamental para mim, crescendo,
que a gente sempre mantivesse esse vínculo e que a Arlete, como a nova esposa do meu pai, fosse capaz de respeitar e de incentivar isso. Eu acho que tem muitos pais que se preocupam com todos os aspectos materiais que uma criança precisa ter, talvez até com os aspectos mais formais da educação, mas acabam se esquecendo de que, no fundo, o que a criança mais precisa é da presença, do carinho, da atenção dos pais, do tempo dos pais. Isso faz milagres, isso transforma um ser humano. Isso é absolutamente fundamental para qualquer pessoa. E meu pai nunca deixou que isso faltasse, não importa onde a gente estivesse geograficamente, perto ou longe, na mesma cidade ou no mesmo país, isso absolutamente nunca faltou. Então, a gente costuma, você brincou do Dia dos Pais que a gente pensa em presente, isso costuma ser de praxe na nossa sociedade, a gente sempre se preocupa com o presente, com os aspectos materiais da relação, e às vezes até a gente não tem, né? Às vezes a gente está passando por um momento financeiro mais delicado e mesmo que não esteja, esse realmente não é o ponto mais importante de um relacionamento e não pode nunca ser. O maior presente que um pai pode dar para o filho é participar, é estar presente. E eu gosto muito do que você falou da questão do modelo, do exemplo, porque coincidentemente o meu pai é professor, é isso que ele faz da vida, essa é a profissão dele. Mas poderia não ser, porque na verdade todos os pais são professores. Eu realmente acredito que todo pai é um professor para o seu filho. Todo pai, querendo ou não, percebendo ou não, está o tempo todo ensinando muitas coisas para o seu filho através do exemplo. E a gente costuma policiar e vigiar o que a gente diz para as crianças. Às vezes a gente se programa e fala para as crianças o que elas precisariam ouvir ou o que a gente pensa que elas precisariam ouvir. Mas isso não necessariamente é coerente com a forma como as pessoas agem. E a criança aprende muito pelo exemplo. O tempo todo a gente está ensinando pelas nossas ações e pelo nosso exemplo. Então, a consciência disso é muito importante. E eu me sinto muito honrada de ter tido um pai que sempre teve a consciência disso, de que tudo que ele fazia o tempo todo estava me ensinando alguma coisa. E eu só posso agradecê-lo por essas lições sempre terem sido extremamente positivas. Eu posso apostar que o seu pai, ao assistir esse vídeo, se emocionará como nós duas. Eu queria até pontuar essa questão de ter auxiliado esse relacionamento, porque era meu dever, ok? Eu acredito na educação, também sou envolvida com a educação e acho que tudo o que você disse é muito, muito importante, pontual e real. É difícil. Esse caminho não foi assim tão simples como vocês podem imaginar, mas ele foi feito com muito amor. E hoje estar aqui com você é muito difícil para mim, explicar o que eu sinto e dizer as voltas que a vida deu e o quanto você significa na vida do seu pai e na minha também. Muito obrigada por dar tantos palpites no meu vídeo, de estar conosco, de estar aqui na nossa casa, de conviver com a gente. Eu que agradeço. Muito, 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 muito obrigada por tudo. Eu acho que uma coisa que eu não comentei até agora, mas que vale comentar, é que nessa dinâmica de vocês e nesse relacionamento com vocês, eu aprendo muito a cada dia e aprendo, inclusive, o que eu acho que são exemplos positivos e modelos positivos de uma relação de pais e filhos. Então, eu aprendo demais com vocês o tempo todo. Obrigada por me deixar fazer parte da vida de vocês. E obrigada por incentivar tanto que eu faça parte da vida do meu pai sempre. É essencial para nós. Ele só vai ser feliz com você ao nosso lado e eu também. Obrigada. Acho que você deve ter adorado, né, Tetê? E acredito que muitos pais que estão nos ouvindo entendem que é possível. Por favor, entendam que é possível e que nós poderemos festejar o Dia dos Pais desta maneira, tão emotivas, humanizando essa relação e deixando um pouco essa questão só dos presentes para depois, ok? Obrigada, foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. E amo muito você, pai. Espero que você tenha gostado da mensagem e que tenha servido para todos os outros pais e outras famílias que possam ter assistido a gente. Verdade. Obrigada, Ju. Obrigada eu. Eu preciso encerrar porque tá difícil aqui, mas
Mas eu estou muito feliz e quero que vocês aguardem os próximos vídeos da Mãe Girafa, que está sempre cheio de novidades. Obrigada. Tchau.